Olá, a graça e a paz do nosso bom Deus esteja em cada um mais uma vez nessa noite. Estamos aqui felizes mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar uma palavra ao coração de cada irmão que me ouve. Desde já, mais uma vez, eu quero agradecer ao nosso bom Deus por essa rica oportunidade nos concedida nessa noite de poder compartilhar da palavra do Senhor a cada coração. Já peço licença mais uma vez para adentrar e entrar no seu lar através dessa transmissão e espero que o Senhor fale ao teu coração verdadeiramente nessa noite, que você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Anderson Carlos, faço parte da Igreja Evangélica Betânia, aqui de Nova Era, e sirvo com os meus irmãos ali no ministério, no bairro Colina Congregação, junto ali com meu irmão amado, o presbítero Giovanni, e com os meus irmãos ali que estão sempre ali conosco, levando a obra do Senhor de uma forma assim suave e leve, né? Eu glorifico o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida do meu pastor Márcio Reik, e eu quero convidar você a abrir seu coração nessa noite, nessa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Eu tenho certeza que Ele também vai falar ao teu coração no nome santo de Jesus. Quero agradecer também pelos irmãos da multimídia, né, que têm feito com que esse trabalho venha chegar de uma forma com qualidade ao seu lar. Eles têm se esforçado e têm garantido isso para nós aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desses irmãos. Vamos orar, meu irmão, para nós começar e dar início à palavra dessa noite? Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te agradecemos mais uma vez pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por cuidar de nós, ó Pai, nos mínimos detalhes. Obrigado, ó Pai, porque mesmo que nós muitas vezes somos injustos, Senhor, continua sendo justo conosco e nada tem nos deixado faltar. Obrigado por nos sustentar, Deus, dia após dia. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, primeiramente, perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Pai, e peço, Senhor, que limpe o meu coração, o coração dos meus irmãos, que nessa noite tiraram esse tempo para ouvir a Tua palavra. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, que toda honra, glória, louvor, majestade seja dada a Ti, porque a Ti te pertence, ó Pai. No nome de Jesus, eu peço, Senhor, que fale aos nossos corações, ó Pai, que o Teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que leva e nos guia a toda a verdade, que glorifica o santo nome de Jesus, possa estar conosco nesse momento, para cumprir a Tua vontade em nós. Pai, fala conosco mais uma vez, eu te peço no nome santo de Jesus. Amados, a palavra que Deus colocou em meu coração, uma palavra bem conhecida, mas eu creio que algumas revelações é necessário deixar para nós no contexto. Há muitas pessoas que gostam de revelação, mas não de revelação no sentido bíblico, mas aquela revelação que traz alegria, aquela revelação que traz algo momentâneo na vida das pessoas, traz uma alegria momentânea. Mas a revelação do Senhor Jesus, ela nos leva a ser confrontado. A revelação bíblica, ela nos leva a nos revelar quem nós somos e nos leva a entender quem quer que Deus quer que nós sermos, para nós sermos, né? Então, nessa noite, eu quero propor que você abra seu coração e abra a tua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, a partir do verso 1, um texto, como eu disse, muito conhecido, de grande valia para nós nos dias de hoje. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Gênesis 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vou repetir o versículo 9 e o 8, o 9 e o 10, que diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amados, um texto que chama muito a atenção, um texto pregado por vários pregadores, um texto de grande valia para nós nos dias de hoje. Um texto que nos revela que muitas vezes nós estamos perdidos e muitas vezes nós entramos no contexto de dizermos que somos servos de Deus, mas nesse contexto que nós dizemos que nós fomos achados, nós estamos nos perdendo também. Eu quero propor essa mensagem: você foi achado ou você está perdido? Meu querido, é muito bom a gente notar nesse texto que o Senhor, quando a gente começa a ver o texto bíblico desde o começo de Gênesis, a gente vê que Deus ele cria as coisas, mas ele também faz, ele forma as coisas. Primeiro ele cria a matéria, ele cria a terra. A Bíblia fala que criou, o primeiro versículo da Bíblia fala assim: no começo, a Bíblia vai dizer o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus, através dessa matéria, chamada terra e céu, ele começa a formar as coisas. Deus ele começa a dar sentido e trazendo vida a partir da matéria no qual ele criou. Uma coisa que nós precisamos entender, que Deus, ele, para criar, ele cria do nada, mas para formar, ele usa daquilo que ele criou. Muito fácil entender isso quando Deus começa a dar ordens ali para a terra criar suas ervas, ao mar para dar os seus peixes. Ali ele está falando da matéria, da água, da terra ali. Está falando com a matéria que ele criou para produzir. Mas Deus, de uma forma sobrenatural e amorosa, ele começa a arquitetar, ele começa a planejar. Quando a gente chega em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a gente vê aqui que Deus, ele cria o homem, ele forma o homem. Deus, ele forma o homem do pó da terra. Mas quando a gente vê em Gênesis 1, 26, ali ele planeja, ele fala assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós muitas vezes dizemos que é a Trindade, mas eu costumo dizer que é a divindade, como Paulo diz, que nele habita toda, o operar de toda a divindade. A partir do verso 26, Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre a terra, e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Deus, ele cria, Deus cria, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança. Homem e mulher, Deus criou. Ele criou o homem a partir da matéria, ele formou o homem a partir da matéria, mas ele colocou o que ele criou dentro do homem. O homem foi formado, foi criado dentro de Deus, foi tirado de Deus. Nós sabemos muito bem que através do pó da terra, o homem foi formado, uma espécie de boneco, um recipiente, mas o que estava dentro de Deus foi soprado na vida do homem, e o homem passou a ser alma vivente.
Nós só temos vida, irmão, quando nós recebemos o que sai de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus soprou fôlego de vida no homem, nas narinas do homem, tá assim, a tradução correta é insuflar. O que é insuflar? É internalizar algo através do sopro. Através do sopro, Deus colocou algo de dentro dele, dentro do homem. O homem passou a ser algo vivente. Mas quando a gente olha o texto, a gente sabe muito bem, antes de Deus criar todas as coisas e formar todas as coisas, a gente tem que entender, a partir do momento que ele formou, antes ele preparou o lugar. Ele preparou o lugar para tudo aquilo que ele ia formar, a terra, os céus. E não foi diferente com o homem. A Bíblia vai dizer que Deus ele planta um jardim depois que forma o homem e deixa o homem ali habitar no jardim. E ali ele chama o homem para cultivar e guardar a terra. Se a gente vê no capítulo 2, versículo 15, Deus ele colocou o homem para cultivar e para guardar a terra. O homem tinha um poder de guardar a terra, aquele jardim. Um poder, meu querido, que muitos de nós não imaginamos quão grande era. Olha o cuidado que Deus tinha com o homem que ele criara. E a Bíblia vai dizer assim que, quando a gente olha no versículo 9 do capítulo 2, que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradável à vista, boa para alimentar, e também a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deixou tudo ali a favor do homem. O homem, ele tinha o trabalho apenas de cultivar e de guardar o jardim, de proteger o jardim. Depois Deus, ele cria os animais e coloca sob o domínio do homem. E Adão começa a colocar o nome dos animais, e como Adão chamou, assim os nomes dos animais foram. Deus ele deu domínio ao homem, porque a primeira coisa que Deus colocou na vida do homem é ele dominar. O homem foi feito para dominar. É por isso que a Bíblia vai dizer assim que Deus ele é rei dos reis, Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando a gente olha isso, a gente pensa que muitas vezes a gente tem o pensamento que Jesus é rei dos reis da terra. Não, meu querido. Nós, uma vez que nós entendemos que nós nascemos para dominar, isso é qualidade de reis, de senhores. Os reis que Jesus está falando sou eu e você, senhor e senhoras, são eu e você que está me ouvindo. Então, Deus deu a nós, deu ao homem a condição de dominar, de guardar, de cultivar aquele jardim. E olha que a Bíblia vai dizer então que Deus, vendo que o homem estava só, ele põe o homem para dormir, vamos dizer assim, e arranca uma costela do homem, e ali ele forma uma mulher, porque ele viu que o homem estava só e falou assim: não é bom que o homem fica só. E ele tira da costela, e o Senhor tomara ao homem, transformou numa mulher, ele a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado. A mulher foi tirada da costela do homem para andar, fazendo alusão aqui, meu querido, que a mulher ela foi feita para andar ao lado do homem, para ser ali uma adjuntora, uma ajudadora, auxiliadora ali, idônea, que Deus assim quis preparar. A Bíblia vai dizer que depois disso, quando a gente lê nesse texto aqui, vai dizer que a serpente, que é a mais sagaz de todos os animais, a astuta, ela começa a conversar com ela. E uma coisa que eu quero deixar para você, meu querido, essa serpente, se nós formos entender que era um animal do campo, ela não fazia parte do convívio ali do jardim. Aí uma pergunta: como essa serpente entrou ali dentro daquele jardim, para ter acesso a ela? Eu creio que foram muito tempo de conversa, e ali talvez Eva permitiu que essa serpente entrasse dentro do jardim. E ali naquele diálogo a serpente fala com Eva,
E ali a serpente, vendo que Eva estava com dúvidas, sim, por quê? Porque a serpente fala assim com Eva, assim, fala assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher vai responder, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis e nem tocareis. Mas se a gente for olhar mais atrás, a gente vai ver que Deus fala para não comer. Deus não falou tempo nenhum de tocar. Quando houve dúvida no coração de Eva, a serpente foi e começou a entrar na mente de Eva. Porque nós sabemos que é pela mente que nós somos atacados. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo transformada. E quando nós temos dúvida, meu irmão, um dos perigos nesse tempo que se chama hoje, nesse momento que nós estamos passando, o inimigo vai olhar, vai nos cercar. A Bíblia vai dizer que ele fica como um leão, bramando ao nosso redor, procurando uma presa que for fácil para ele tragar. E às vezes, por nós termos dúvida no coração acerca da palavra, um dos motivos que nós não nos encontramos perdidos é ter dúvida nas Escrituras. Não podemos ter dúvida na palavra do Senhor. Não podemos deixar que o inimigo nos confunda. O que Deus falou era não comer. Ele não falou nada de não tocarei, não tocar. E a mulher, quando ela fala não tocar, a serpente então pensou, opa, tem uma dúvida. E nessa dúvida ele jogou um dardo. A gente vê a serpente jogando um dardo. E disse então a serpente, disse a mulher, é certo que não morrereis. E aquilo ali começou a trazer dúvida no coração daquela mulher. O que a serpente estava falando que a mulher era que Deus estava escondendo algo deles que não queria revelar. Mas se a gente parar para pensar aqui, meu irmão, quando a mulher ela cai na lábia da serpente, quando ela começa a olhar para aquela árvore, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia vai dizer que ela, vendo uma mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejar para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também seu marido. Quando a gente volta ao versículo 9, a Bíblia vai dizer que o Senhor fez brotar árvores agradáveis à vista, de boa para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus ele colocou árvores repartidas, árvores boas à vista, boas aos olhos e boas para comer, mas ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também tinha a árvore da vida. Quando Eva viu que tudo isso estava em uma só árvore, então ela achou melhor ir numa só árvore. Ou seja, não tem aquela famosa promoção, leva 3 e paga 1? Era desse jeito que Eva fez. Aí eu quero falar uma coisa aqui, meu irmão, talvez vai soar como heresia, mas entenda, por favor. Aquela árvore que Deus colocou no jardim, conhecimento do bem e do mal, eu creio que aquela árvore era para Adão e Eva, sim. Mas era para eles comer no tempo certo. Porque a gente vê a colocação aqui, a sequência. Primeira árvore que Deus planta em Gênesis, vou reforçar Gênesis 2, versículo 9. Ele colocou árvore agradável à vista, ou seja, tinha uma árvore agradável à vista e boa para alimento. Ou seja, tinha árvore agradável à vista, tinha árvore para alimentação. Cada árvore tinha o seu lugar. Mas quando ela viu que tudo isso ela encontrava numa árvore, ela foi lá. Só que ela esqueceu de uma coisa: naquela árvore não tinha vida. Sabe, meu querido, por que eu estou dizendo que eu creio que aquela árvore era para ele, sim? Nós temos que entender algo nos dias de hoje. Eu sei que tem jovens que vão assistir esse vídeo, né? E você também que é adulto, você sabe muito bem disso. O que vence a árvore do conhecimento do bem e do mal? Meu querido, sabe quando a gente fazia coisas que nós não tínhamos entendimento? Passava despercebido. O que vinha a ser então a árvore do conhecimento do bem e do mal?
é tudo aquilo que você consome ou toma posse antes do tempo, fora do princípio bíblico. Vamos lá, vamos dizer, o sexo, ele foi criado sim por Deus, é algo bom. Mas você compreende que ele fora do casamento, ele se torna uma fornicação, ele se torna abominável aos olhos de Deus? Mas dentro do princípio bíblico, do casamento, o sexo é algo que Deus apoia, aprova? Sabe que vencer a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui é quando você sabe que você está errado, ainda você faz, opta por fazer o errado. Jesus, ele veio nos mostrar que ele é a árvore frutífera. A Bíblia vai dizer que Jesus falou assim, que não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore mal dar bons frutos. E muitas vezes nós não conseguimos entender que o que nós precisamos nutrir primeiro é da árvore da vida, porque a árvore da vida nos dá entendimento do que é bom e do que é mal. E mesmo nós possuindo o mal dentro de nós, Deus colocou algo bom dentro de nós, que é o Espírito Santo. É Ele, como eu disse aqui no começo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos mostra o que é certo, o que é errado, é Ele que direciona os nossos passos. Mas todas as vezes que nós tomamos posse daquilo fora do tempo, nós estamos como ela, colocamos aquilo em nosso coração, desejamos aquilo e tomamos aquilo para a nossa própria condenação. A serpente falou que eles não iam morrer, mas eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a gente quer conhecer algo fora do tempo, nós nos complicamos. Se Adão e Eva comem da árvore da vida, acabou. Eu tenho certeza que a árvore do conhecimento do bem e do mal também ia ser liberada para eles, porque eles já tinham a árvore da vida dentro deles, já tinham provado do fruto da árvore da vida, agora eles iam saber o que é certo e o que é errado. Eles sabiam o que fazia pecar, eles iam saber o que faria o pecar e o que não faria o pecar. Então, através da árvore da vida, eles iam tomar a decisão certa. Mas a Bíblia fala assim que Deus, ele desce, ele é obrigado a descer. A Bíblia vai dizer assim que a mulher ela come e dá ao marido também, e o marido também come e comete o mesmo erro. E a primeira coisa que acontece aqui, abre-se então os olhos de ambos. Porque antes, meu querido, agora, quando a gente vê nesse jardim, antes era a mulher, o homem e Deus. Então, para a mulher e o homem e Deus, a nudez era algo normal. Mas agora entrou um quarto elemento. A serpente entrou nesse relacionamento, nesse lugar de comunhão. Agora, o pecado entra junto com a serpente, através desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora eles têm vergonha. Porque a nossa nudez diante de Deus não nos traz vergonha, mas nos traz conserto, nos traz mais perto de Deus. Mas quando o terceiro elemento chamado pecado vem, traz vergonha. E muitas vezes o que acontece, a gente muitas vezes fazemos o que Adão e Eva fez aqui também. Nos envergonhamos e começamos a colher folhas de figueira e tentar tampar a nossa nudez. O que veio a ser folha de figueira aqui, eles cozeram folha de figueira e fizeram cintas para eles, aventais, se cobriram. Sabe o que significa aqui folha de figueira? Muitas vezes é uma desculpa que você dá para o seu pecado. Muitas vezes, vamos dizer, já que nós falei de um assunto aqui muito polêmico, né? A questão do sexo, não é polêmico para nós, porque cristão tem que falar sobre essas coisas mesmo, irmão. Isso é algo que Paulo ensina e nós precisamos, na igreja precisa falar disso, precisa ser ensinado sobre isso. O que vem a ser folha de figueira? Muitas vezes é como um jovem relaciona, e muitas vezes nesse relacionamento eles vão para algo mais sério, aí eles pegam folha de figueira para esconder o ato. O que vem a ser? Um preservativo, uma pílula do dia seguinte, folha de figueira. Mas a Bíblia diz assim que Deus, ele desce ali no jardim, porque antes, meu querido,
o que aconteceu é o seguinte: Deus comunicava com o homem em espírito. Sim, era a conectividade, era o Wi-Fi da internet de Deus, a santidade estava ligada ali. Era o homem falando com Deus através do Espírito, porque a Bíblia vai dizer em João 4:24 que Deus é Espírito. Não tem como relacionar com Deus a não ser em Espírito. Agora, como o pecado ele entra, como diz Isaías 59, versículo 2, houve separação do homem, houve um abismo ali, onde Deus não conseguia mais falar com o homem. Era como Deus, quando Deus chega aqui no versículo 9, ele diz assim: chamou Deus o homem e perguntou: onde estás? E a pergunta que eu quero fazer para cada um nessa noite: onde você se encontra, onde você está nesse momento de pandemia, nesse momento em que as coisas têm estreitado? Como está o seu relacionamento com Deus? Deus ele chega e pergunta: onde estás, Adão? O que Deus estava falando com Adão? Adão, onde você se perdeu em si mesmo, que eu não consigo mais, que meu espírito não consegue conectar o teu espírito. Deus ele não encontrou Adão no espírito. Então foi necessário, a gente ver aqui que a Bíblia vai dizer que Adão fala assim com ele: respondeu, ouvi a tua voz no jardim. Agora, Deus ele desceu no jardim, na viração do dia, ele andava no jardim, no versículo 8 está falando que ele andava no jardim. Agora Deus, a presença do Senhor estava ali no jardim. Deus ele desce naquele lugar e a Bíblia vai dizer que o homem esconde da presença de Deus, e há um perigo quando nós pecamos contra Deus, nós fugimos da presença dele. Lembra de Jonas? Apesar que de Jonas não foi pecado, mas a Bíblia vai dizer que Jonas, ele fugiu da presença de Deus. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. A Bíblia fala que ele fugiu da presença de Deus, ele foi para Tarsis, mas lá no mar ele teve que ter com a onipresença de Deus. Porque a presença de Deus estava em Nínive. Porque quando Deus te manda fazer algo em algum lugar, a presença dele já está lá. Então nós precisamos entender que Adão aqui e Eva, eles começam a tentar esconder. Por quê, meu querido? Porque o pecado faz com que o homem esconda de Deus. O pecado faz com que o homem fuja da oração. Eu vi uma frase muito interessante que diz assim: a oração te livra, te afasta do pecado, assim também como o pecado te afasta da oração. Isso é fato e a gente sabe muito bem disso. O tempo que nós deixamos de orar é o tempo que nós estamos afastados de Deus. O tempo que nós deixamos de buscar a face de Deus é o tempo que você está desviado, eu estou desviado, se nós assim esconder da face de Deus. E quando a gente vê ali, meu querido, que Adão, ele tenta esconder, e a gente vê algumas coisas acontecendo depois, se você ler o texto, e você conhece muito bem essa palavra. A Bíblia vai nos narrar dizendo que Deus ele chama a atenção de Adão, mas quem pecou foi Eva. Mas quem era o cabeça ali era Adão, porque Eva fez, mas Eva foi tirada da costela de Adão. Enquanto Adão não comeu do fruto, não havia concordância, porque Deus ele opera através da concordância, assim como o pecado também entra através muitas vezes da concordância. Quando você negocia com o pecado, com o desejo, isso gera um abismo entre você e Deus. Isso te afasta de Deus. O que estava acontecendo aqui era que Adão estava tentando fugir da presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer assim, meu querido, por mais que nós tentamos fugir da presença de Deus, por mais que nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus e achamos que nós podemos esconder de Deus, a Bíblia vai dizer em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou prestaremos conta. Meu irmão, Deus ele desce ali no jardim para buscar reconciliar com o homem. Não diferentemente, o que aconteceu? O homem estava afastado de Deus. Romanos, versículo 3, 10 vai dizer assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há
nenhum só. Meu querido, todo não há um justo. E por isso Deus ele desce ali como Jesus desceu para nos justificar, meu querido. Mas quando Deus começa a conversar com Adão, buscando confissão, ali era Deus dando mais uma chance para Adão, porque a chance de Adão era, ele tinha que escolher da árvore da vida, porque Deus falou assim, de toda árvore do jardim pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Se era menos a conhecimento do bem e do mal, então a árvore da vida estava disponível para ele. Mas ali, através da persuasão da sua mulher, a Bíblia vai dizer que Adão também come. Mas aí vem o plano, outro plano de redenção, de recomeço, de reconciliação. Deus dá mais uma chance ao homem e desce no jardim e fala assim, quem te disse que estava nu? Acaso comeste da árvore, do fruto da árvore que eu falei que era não para não comer? Vem de Adão dizer assim, Senhor, eu comi mesmo, e eu fiz isso aí, Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa. Mas não, Adão começa a fazer algo que muitos de nós fazemos. Ele começa a culpar a mulher, ele começa a dizer, a mulher que tu me destes. O que ele queria dizer ali? Ele queria dizer o seguinte, assim, antes, Senhor, estava eu, o Senhor e essa árvore estava aí. Antes dessa mulher chegar aqui, antes do Senhor me dar essa mulher, estava tudo tranquilo. Não acontecia nada. O Senhor descia, eu ouvia, o Senhor falava comigo na viração do dia, eu conversava com o Senhor, mas o Senhor veio e me deu essa mulher. Eu não pedi mulher alguma e o Senhor me deu. Em quem ele estava colocando a culpa? Quem fez a mulher? Quem deu a mulher a Adão? Meu querido, foi Deus. Então quando ele tenta justificar, ele põe a culpa em Deus, porque foi Deus que fez a mulher. Depois Deus vai atrás da mulher e fala, por que fizestes isso? E ela também fala, a serpente me enganou e eu comi. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão, quem fez a serpente? Foi Deus. Ela colocou a culpa em Deus também. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, feito a serpente, ela não ia me enganar e eu não ia comer. A Bíblia não relata, mas com certeza Deus chegou na serpente e perguntou, por que fizestes isso? E com certeza a serpente, como já falava, né, falou com Deus, foi o querubim que entrou em mim. Se o Senhor não tivesse criado o querubim, ele não tinha entrado em mim, eu não tinha persuadido ela não tinha caído. E com certeza Deus também chegou no querubim e perguntou, por que fizestes isso? E ele deve ter respondido, se o Senhor não tivesse criado o trono. O que eu quero que você entenda nessa noite, que todas as vezes que você tenta justificar uma falha, um pecado seu, você está colocando culpa no próprio Deus. Todas as vezes que você peca e tenta justificar a sua falha, meu querido, você está colocando culpa em Deus. Nós temos que entender isso. Quando Deus desceu no jardim, ele foi para obter confissão. Quando ele perguntou, Adão, aonde tu estás? Não é a forma geográfica, onde você está. Adão, tenta imaginar Adão escondendo de Deus entre árvores, meu filho. Não tem como. Deus desceu ali para obter confissão. E Adão fracassa nisso, Adão e Eva fracassam nisso, colocando culpa e mais culpa, transportando culpa. Deixa eu dizer algo para você, meu querido. Não é tempo de nós justificarmos pecado. É tempo de nós confessarmos os nossos pecados. Porque a Bíblia fala assim que ela é fiel e justa para perdoar os nossos pecados. Perdão não se justifica, perdão se confessa. Quem justifica pecado é Jesus de Nazaré. É Ele que justifica por nós. Em 1 João 2, versículo 2 vai dizer, filhinhos, não pequeis. Se todavia pecar, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E meu querido, todas as vezes que nós cometemos falha, nós precisamos ir aos pés do Senhor, senão nós vamos continuar perdidos, achando que nós somos encontrados por Deus, achados por Deus. Todas as vezes que nós
andamos trilhados na ordenança do Senhor, nos princípios, nos mandamentos, nós somos encontrados a todo tempo pelo Senhor, nós somos achados no Senhor. Mas quando nós começamos a desviar dos princípios, como eu costumo dizer, quem quebra princípios, por princípios são quebrados. O homem estava quebrando uma aliança que Deus fez com ele ali no jardim. Quando nós quebramos a aliança com o Senhor, nós ficamos perdidos. Uma vez que nós somos encontrados pelo amor do Senhor. A Bíblia vai dizer assim em Efésios 2, que nós somos feituras do amor de Deus. Ei, meu querido, sabe o que quer dizer isso? Nós somos a parte perfeita do Senhor. Nós somos o poeta, a poesia de Cristo. Nós somos feitos nele. A Bíblia vai dizer assim, se eu não me engano, em Efésios 3 também, que Ele nos elegeu desde a fundação do mundo. Nós somos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. E muitas vezes, quando nós estamos perdidos, nós andamos como candidatos aos céus. Não podemos andar como os candidatos aos céus, senão nós vamos continuar perdidos. Quem anda sendo candidato ao céu, faz promessa e não cumpre. Segue uma programação, mas não dá conta. Mas eleito vive como cidadão achado pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus. Adão teve a oportunidade, Eva teve a oportunidade de consertar, mas agora eles fracassam. Eles tentam se proteger, se tampar, cobrir o pecado dele ali com folhas de figueira. Pecado não se cobre com folha de figueira. Folha de figueira é apenas um paliativo. É como se fosse a roupa mundana. Eva imagina, tampa aqui, cobre aqui, tampa ali. Puxando para lá e para cá. E muitas vezes quando nós procuramos folha de figueira para tampar, a gente pode até tampar para o nosso pastor, pode esconder da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Mas quando Deus chega, meu querido, não há nada que fique escondido diante dele. Como eu disse aqui, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor nessa noite, Ele quer nos encontrar, está nos encontrando. Os olhos do Senhor quer nos atrair mais perto. Está na hora de você se identificar se você é uma pessoa achada ou você está continuando sendo uma pessoa perdida. Eles estavam ali no jardim, mas ao mesmo tempo estavam fora da presença de Deus, perdidos. E Deus ele desce para encontrar Adão e Eva. Ele desce ali para trazer para perto. Deus ele sente saudade de Adão a partir do momento que o pecado entra. Meu querido, entenda uma coisa. Ali o pecado não estava em comer, mas desobedecer. Porque como eu disse, eu tenho certeza que se eles comem da árvore da vida primeiro, eles iam ter acesso ao conhecimento do bem e do mal também. Porque uma vez que nós entregamos a vida para Deus, nós conhecemos o bem e do mal. Nós sabemos o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer. Nós temos acesso. Como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós conseguimos separar o que é certo e o que é errado. Nós conseguimos viver segundo a vontade de Deus. Não nos somos atraídos pelas as coisas que nós vemos, como Eva foi atraída. Ela viu, ela agradou, ela comeu, ela desejou ter entendimento. Mas quando Deus ele vem com a palavra dele, vem com a presença dele, ele vem nos trazer sabedoria para discernir o mal do bem, o bem do mal. Porque se nós não experimentar o que é bom, o que vem de Deus, qualquer coisa mal a gente vai pegar, meu irmão. Qualquer coisa, qualquer decisão nós tomaremos segundo as nossas vontades. Mas nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente olhamos aqui, Adão e Eva estão perdidos. Quando nós olhamos lá em Mateus 4, Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo inimigo. E o inimigo ali, vendo que ele estava com fome, depois de 40 dias, ele olhou as pedras e falou assim: se és filho de Deus,
transforma essa pedra em pão e coma. Primeira coisa, ele quis colocar confusão no coração de Jesus, mas Jesus estava guardado na palavra, ele não caiu como Eva. A Bíblia vai dizer, primeira coisa que Jesus fala, está escrito. Porque é o que está escrito que vai nos levar para longe da cilada do inimigo e nos aproximar de Deus. É o que está escrito que vai nos fazer encontrar no Senhor, ser achados no Senhor e não andar perdidos. Não é tempo de andar perdidos. Mas o inimigo, depois que Jesus fala assim, não só de pão viverá o homem, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que Deus falou, não comereis, mas Eva falou, não posso comer nem tocar. Quando vem dúvida, a gente tem que entender que quem está perdido, quem anda perdido tem dúvida no que Deus fala. E quando essa dúvida ela é falada através dos nossos lábios, declarada, o inimigo pega aquilo e opa, presa fácil. Nós precisamos entender. Nós vemos que o inimigo tentou Jesus de várias formas ali. Primeiro, no ser, a gente não precisa ter, mas nós precisamos ser. É diferente. Nós precisamos ser alguém achado pelos olhos de Deus. Deus ele preparou algo tão maravilhoso, um ambiente de santidade para nós vivermos nele, inseridos nele. E muitas vezes, por olhar por aquilo que está diante dos nossos olhos, esquecemos da árvore da vida, esquecemos de Jesus. Em João 14:6 fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. É só nele que nós temos vida. A Bíblia fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram, instituídos estamos da glória de Deus. Meu querido, quando Jesus viu que todo homem não tinha mais jeito, então Deus ele traz o plano de salvação. Assim como Deus desceu no jardim para falar com o homem. Jesus, Deus, se fez homem, como diz Filipenses, que ele se tornou homem, pisou aqui na terra, e ele disse que não veio para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Ele veio para obter confissão. Jesus ele veio pessoalmente aqui na terra. Deus pisou nessa terra para buscar de mim e de você confissão, para que nós possamos, através dele, ser justificados e termos acesso de novo à presença de Deus. Sermos um só em Deus. Uma das coisas que aconteceu aqui no jardim. O pecado trouxe algo grave. Ele separou ali o homem e a mulher. Porque se a gente for olhar mais à frente, no versículo 20 do capítulo 3, fala assim: e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, antes do pecado, Eva não tinha nem nome, eles eram só uma carne. Mas agora houve separação, agora tem que colocar nome da mulher. O pecado, ele nos tira do contexto de sermos um em Cristo. Ele nos separa de Deus. E assim também nós nos separamos uns dos outros. Nos separamos da comunhão. Nos separamos do relacionamento uns com os outros. Isso é muito perigoso. E enfim, o que acontece? Deus disse assim no versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Irmão, o homem foi expulso e foi colocado querubins ao oriente do Éden, do jardim do Éden, e refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meu irmão, olha o que aconteceu aqui. Muito interessante, já estou encerrando a mensagem. Deus, a Bíblia fala que Deus ele faz roupas de pele de animal para o homem e a mulher, para depois tirar ele do jardim. Por quê, meu querido? Porque agora eles estavam indo por campo,
para um lugar selvático, aonde a serpente estava. Então eles precisavam ser cobridos. Então Deus mata um animal, fazendo alusão aqui e mostrando o que Deus ia fazer. Ele entregou a Bíblia fala assim, Apocalipse 13:8, que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, Deus já sabia que o homem ia pecar. Ele já providenciou. Muitos dizem que a salvação, o sacrifício de Jesus era o plano B. Não, meu querido. Sempre foi o plano A. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Pode conferir lá Apocalipse 13, versículo 8, se eu não me engano. Então nós começamos a entender. Ele mata um cordeiro, um animal, e cobre o homem e a mulher, para depois tirar do jardim. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas vezes, nós expomos o pecado do outro. E às vezes expulsamos do nosso relacionamento, não queremos nem papo, deixamos de mão. Deus não. Ele não expulsa, ele cobre primeiro para depois levar, protegido. E eu imagino, como foi dito aqui, a Bíblia fala que Deus colocou um anjo para proteger e guardar o jardim. Esse era o poder que o homem tinha, de uma espada flamejante e de um anjo para guardar o jardim. E o homem, quando ele olha para trás e vê aquilo ali, ele pensou: olha o que eu perdi, porque eu desobedeci a Deus. Porque a desobediência a Deus tira de nós a autoridade, e aquilo grande que Deus colocou nas nossas vidas também é tirado. Por isso, meu querido, que você seja encontrado pelos olhos do Senhor. Não anda como um perdido, mas seja achado pelo olhar de Deus. Adão e Eva se perdeu. Deus desceu para o encontrá-lo, mas eles preferiram não ser encontrados por Deus. E mesmo assim, Deus deu essa liberdade para escolher. Da mesma forma que Deus nos dá liberdade para escolher. A Bíblia diz assim que Ele põe diante de nós a bênção e a maldição. E é para nós escolher. Ele diz: escolha, pois, escolha a bênção. Nós precisamos fazer escolhas que levam a estar na presença de Deus, a ser achado pelo olhar de Deus. Em nome de Jesus, toma essa mensagem no seu coração. E uma coisa que eu quero dizer: a serpente, como eu disse aqui, ela era do campo. E de onde era aquele cordeiro que foi morto? Ali para tirar a pele. Imagine, meu irmão, que aquele cordeiro, aquele animal, é um animal que Eva cuidou, que Eva criou ali perto deles. E quando Deus falou: se eu tenho que matar, talvez Deus falou: eu tenho que matar algum animal para fazer roupa para vocês. E talvez Deus viu aquele animal que Eva tinha, gostava, amava e criava. E Deus falou assim: não tem jeito, vai ter que ser. Sabe por quê? Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós sacrificamos aquilo que nós mais amamos. Sacrificamos nossas famílias, sacrificamos a comunhão com nossos irmãos, sacrificamos a confiança das pessoas em nós. Por isso, meu querido, tudo que nós precisamos entender é que nós precisamos viver na obediência a Deus, porque só assim nós vamos andar como as pessoas achadas por Deus e não como perdidos. Essa mensagem eu quero deixar no seu coração, no nome de Jesus. E todas as vezes que Deus vir falar com você, não põe desculpa, não dê desculpa, mas vai até Ele e confesse. Porque a Bíblia vai dizer sim, que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E que a misericórdia do Senhor, a graça dele esteja sobre as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Vamos orar? Pai santo e amado, nós agradecemos por essa palavra, bendizemos o teu santo nome, porque tu és bom e tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que ecoa em nosso coração, que nós possamos nutrir essa palavra, que nós sejamos achados pelo Senhor, Pai. Que nós venhamos, ó Pai, vir diante do Senhor de coração quebrantado, para que nós venhamos confessar a Ti, Deus, porque nós sabemos que só o Seu Filho amado, Jesus Cristo, é que intercede por nós e vai diante do Senhor para nos justificar. Pai, no nome de Jesus,
Obrigado pelo sacrifício do teu Filho, sacrifício esse que nos resgatou quando nós estávamos perdidos e fomos achados pela sua maravilhosa presença. Pai, toque em nosso coração, que nós venhamos nos quebrantar cada dia mais diante do Senhor. Essa oração faço e abençoo, e peço, Senhor, que abençoe cada irmão, Pai, que está ouvindo, em nome de Jesus, essa mensagem, que eles tenham um começo de semana cheio da tua presença. Que o Senhor, nós possamos voltar ao jardim de origem, na tua presença, no nome de Jesus. Que nós venhamos viver uma vida de santidade, que só assim nós veremos a face do Senhor. No nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade e que o nosso coração venha arder pela presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Desde já, deixa seu like. E você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, em nome de Jesus. Nas redes sociais, a igreja também nós participamos das redes sociais também. E compartilhe essa mensagem, convida mais irmãos também para se inscrever em nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida de forma sobrenatural, no nome de Jesus. Aqui meu abraço. Amém.